Graça e paz. É comum a gente dizer que tem um bom amigo, um grande amigo, mas na verdade o grande amigo é Jesus, e somente nele nós podemos confiar, amém? Então vamos colocar de pé e vamos declarar com toda a reverência que em Jesus Cristo nós podemos confiar. A Ele nós entregamos a nossa vida, amém? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus. Vamos declarar? O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar,
achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Nós podemos declarar Sua grandeza e Seu poder sobre nós e podemos confiar nesse grande amigo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você desse um abraço na pessoa que está perto de você, ou pelo menos alguns deles, dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom que você está aqui com a gente e que essa noite o Senhor possa falar profundamente no seu coração. E você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo também. Que alegria poder receber você conosco aqui nesse lugar. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Que bom que vocês estão aqui conosco essa noite. Ficamos muito felizes de receber vocês e que essa noite o Senhor possa falar profundamente ao seu coração e ministrar a sua vida, e que esse lugar seja um espaço para você sentir a presença de Deus e também possa ter a comunhão com as pessoas e possa ser profundamente ministrado e ministrado aqui. Eu gostaria de passar alguns avisos para vocês aqui essa noite. Primeiro, que nós temos lá no nosso espaço do livro alguns materiais que você pode adquirir, principalmente um livro devocional que se chama Presente Diário. Ele é para todos os dias do ano de 2020 e já está disponível na nossa livraria, tá bom? Outro aviso importante é em relação às mulheres. Você, mulher, tem um encontro marcado com a Rede Mulher dia 31 de outubro, às 20 horas, aqui na igreja. Será numa quinta-feira, dia 31 de outubro, e aí você já conversa com o seu marido, já deixa tudo pronto, porque nós não podemos receber crianças, tá bom? E nem adolescentes. Esse é um encontro da Rede Mulher para as mulheres, dia 31, às 20 horas, e você, mulher, é convidada. E você, pai e mãe, que gostaria que o seu filho estivesse cantando no nosso coral, esse é o último aviso para você poder participar disso. Depois nós não avisaremos mais, tá bom? Você que tem filhos na idade de 3 a 11 anos e pode trazê-los no domingo pela manhã para que eles venham cantar e venham ensaiar para o musical de Natal que vai acontecer no dia 16 de dezembro, nós já começaremos os ensaios a partir de domingo agora. E o culto acontece das 9h30 às 11 horas. Então o ensaio será nesse período, durante o culto que nós temos aqui no domingo que vem e depois nos posteriores. Então, papai e mamãe, nós não teremos ensaio nos horários da terça-noite e no domingo à noite, apenas no domingo pela manhã às 9h30. Se você quer que seu filho ensaie e participe do musical, esse é o horário, todos os domingos às 9h30 da manhã. E outro aviso importante é que se você não deu o nome para o método de interpretação bíblica, que vai ser o curso que começa agora dia 7 de novembro, nós não teremos condições de fornecer para você o material, a apostila, que nós vamos mandar confeccionar no número de inscritos. Se você não fez sua inscrição, você pode até participar do curso, mas pode ficar sem o material. Então eu convido você a fazer isso. A data já está se aproximando, começamos no dia 7 de novembro, às 19h30, aqui na igreja, o curso de interpretação da Bíblia, e eu convido você a fazer sua inscrição, tá bom? E você que deu nome para novos membros, atenção ao sistema que nós vamos fazer esse ano, para que você possa participar da classe de preparação. Você que ainda não deu o seu nome, você pode fazer isso antes da sala começar. Depois que ela começou, você não pode mais participar conosco, tá bom? Então você que já fez sua inscrição e pode durante a semana à noite, o seu horário é de segunda a sexta-feira, que será das 19h30 horas, tá bom? De segunda a sexta-feira, às 19h30. Esse é chamado de curso intensivo. O extensivo será aos sábados. Teremos 6 sábados com curso de duração de 3 horas cada sábado. Então o seu curso é um pouquinho mais demorado que durante a semana, porque ele será menos dias e mais tempo.
Então, eu convido você que vai participar do sábado a já se preparar, que sábado agora, dia 26, nós temos um encontro aqui às 19 horas. Então, um grupo é de segunda a sexta e o outro grupo é aos sábados. Você escolhe o dia e participa conosco, tá bom? Próximo aviso, hoje nós começamos com uma série de mensagens chamada Vida Mais, e eu espero que você esteja já se preparando para convidar alguém a estar com você aqui nesse lugar, porque pessoas que estão com vida a menos, pessoas que estão com menos alegria, menos paz, pessoas que estão com menos disposição, com menos perseverança, com menos fé, nós falaremos todas as terças-feiras de vida a mais, coisas a mais que possam trabalhar no seu coração e trazer a vida abundante que Jesus prometeu para você. E nos domingos nós vamos falar sobre essa série de mensagens nos passos do Mestre. Vamos conhecer o que Jesus fez, como Ele fez e como imitar o nosso Mestre. Já que a gente é cristão, então a gente precisa participar de como Cristo andou, e a gente vai aprender isso a partir de domingo agora. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem contribuído conosco e participado conosco aqui. Graças à sua contribuição, nós temos podido fazer muita coisa aqui nesse lugar. Por exemplo, sábado agora nós fizemos o casamento coletivo de 6 casais aqui. A igreja deu a decoração, os convites, deu toda a estrutura, e nós tivemos a oportunidade de abençoar 2 casais com casamento no civil, pagamento integral das custas do cartório, graças à sua contribuição. Todas as vezes que você vem aqui à frente e deposita um valor, independente da quantia, independente da oferta, você está dizendo: eu acredito nesse ministério, eu acredito no que essa comunidade está fazendo, eu acredito que estamos fazendo algo maravilhoso para o reino de Deus. Então eu convido você a continuar fazendo isso e a participar intencionalmente da contribuição. Não é obrigação, você não dá por medo e você não dá por tristeza. Se for para entregar com tristeza, é melhor ficar no seu bolso, é mais útil para você do que para nós, com tristeza. Se for para dar com medo, se não o senhor vai queimar fundir o motor, queimar o chuveiro, então também não entregue, porque nós não fazemos esse tipo de pressão para que a pessoa venha trazer a sua contribuição. A contribuição é espontânea, voluntária e fruto da gratidão do seu coração. Se você hoje quer contribuir, quer participar, quer dizer sim, eu acredito nesse ministério, você, enquanto nós cantamos essa canção, pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. E graças à sua contribuição, nós podemos ter cerca de 19 ministérios que estão atuando. Não sei se você viu na entrada, mas nas nossas mesas, ali na saída também terá um folder que está escrito: conheça os nossos ministérios e seja um voluntário. Eu gostaria de convidar você a pegar esse folder e orar a Deus se existe alguma área dessa igreja que você poderia se voluntariar e nos ajudar. Desde o reforço escolar até atendimento a mães solteiras, passando por vários ministérios. Se você se interessar em contribuir com essa igreja, com o seu trabalho voluntário, eu convido você a pegar esse folder, orar a Deus e depois fazer a sua inscrição conosco. Existem ministérios que são só para membros da igreja e ministérios só para frequentadores. Então, se você quiser participar conosco, está aí o nosso folder e você pode fazer isso. Vamos colocar em pé mais uma vez? Através dessa canção nós vamos celebrar o nome de Jesus e vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho da aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor.
meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém, Pai. Nós bendizemos o seu nome, Pai. Amém. Queria convidar os facilitadores, as facilitadoras que venham à frente, crianças de 3 a 11 anos, também podem vir à frente, vocês serão ministradas agora na idade de vocês. Podem vir as crianças. Enquanto as crianças estão vindo, queria convidar também o Ministério de Intercessão, que vem à frente já se posicionar. Podem vir, crianças. Espera aí que tem mais. Deus abençoe, viu, crianças? Que Deus possa ministrar muito o coração de vocês, tá bom? E você que está na nossa segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós convidamos você para estar vindo à frente. Enquanto nós cantamos essa música, nós queremos orar por você, orar com você. E você que estará no seu lugar, continue adorando ao nosso Deus com mais essa canção. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus.
Nós estamos pedindo a Ti, Senhor, nesse lugar, que o Senhor venha incendiar o nosso coração, que o Senhor venha aquecer os corações mais frios, mais desesperançados, e com a Tua presença o Senhor venha nos abraçar, venha nos envolver, e que a Tua paz possa entrar nesse lugar e possa fazer com que possamos enxergar a Tua presença visível, real e tão concreta em nosso meio nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo. Eu não sei quanto a você, mas é muito importante nós cuidarmos da saúde. E eu tenho feito, pelo menos anualmente, um check-up para poder garantir de que tudo esteja em ordem em algumas áreas da minha vida, principalmente por ter na minha família doenças coronárias, genéticas, e então para mim saúde é mais do que um item de luxo, é uma necessidade, tendo em vista que, se olhar para a tradição dos meus antepassados, isso é um drama para a nossa casa e para a nossa família e para a nossa geração. E todos os anos, a primeira coisa que acontece quando eu chego no consultório médico é o uso desse instrumento aqui que eu pedi uma ajuda para os universitários, porque eu não tenho isso, mas aí o Reinaldinho tem, ele emprestou para mim, só para mostrar para vocês. Esse aqui é um instrumento muito importante que a gente usa para poder regular, medir e interpretar o que está se passando no nosso organismo. Se chama aparelho de pressão. Ele é colocado em torno do seu braço e, através de uma ausculta e com esse sistema de pressão, você consegue imediatamente descobrir se está tudo ok, se a sua pressão está 12/8, se ela está 11/8, que seria o ideal, não é? E checar o nosso sistema vital, checar a pressão é a primeira coisa que acontece em qualquer lugar que nós vamos. Qualquer lugar que a gente, qualquer centro médico que a gente apareça, primeira coisa, vão checar os sinais vitais. Eu tenho procurado manter a pressão em ordem, porque se ela subir demais, sabe o que acontece? Dor de cabeça, dor na nuca, e você sabe que a pressão alta pode levar a AVC, a acidente vascular cerebral, e pode também provocar infarto. Ou seja, uma pressão alta pode levar a óbito. Uma pressão alta pode levar a óbito. Quantos aqui já sabem dessa história, já conhecem familiares e passaram por problemas parecidos com esse? Uma pressão alta trouxe óbito na família ou até mesmo problemas sérios de saúde e até mesmo irreversíveis. Então eu pergunto para você essa noite, diante dessa série de mensagens, como é que anda a sua pressão? Como é que você tem cuidado dela? Você tem auferido regularmente? Você tem procurado meios e mecanismos para ver se ela não está ultrapassando os limites da saúde? Se a pressão está correta, se está ok, se está num ponto de equilíbrio? Como vai a sua pressão? Então, nessa série de mensagens, eu não vou falar sobre saúde. Embora eu tenha trazido um medidor de pressão aqui e um estetoscópio, eu quero perguntar para você, como vai a sua pressão existencial? Porque se, por um lado, você talvez não tenha cuidado da sua pressão arterial, eu preciso te advertir essa noite, que além de cuidar da sua saúde física e medir sua pressão arterial, é fundamental que você meça, que você faça uma averiguação do nível de pressão existencial que você anda vivendo. Os pais foram morar com você depois de longos anos de caminhada? A pressão domiciliar, conjugal e familiar aumentou? O desemprego, o caos financeiro fez com que a pressão existencial também elevasse seus níveis? Ou quem sabe uma nova tarefa no trabalho, um novo gerente, uma nova responsabilidade elevou o nível de pressão? Ou talvez um novo comércio que você abriu, ou a nova possibilidade de emprego está elevando o nível de pressão existencial. Tudo bem, você vai na farmácia, você vai num centro médico e os níveis de pressão arterial ainda continuam, graças a Deus, os mesmos. Mas e a pressão interna? E a pressão das emoções? E a pressão mental? E a pressão no coração? Esses continuam em níveis saudáveis e aceitáveis? Ou você já está correndo risco de fortes dores de cabeça, dor na nuca, risco de AVC e até mesmo de infarto espiritual? Porque isso pode acontecer o tempo todo. Todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, sofremos com as pressões.
Você jovem que está me ouvindo aqui, talvez o nível de pressão pré-vestibular esteja altíssimo nesse exato momento. E isso esteja fazendo com que você já comece os primeiros passos em direção a uma dependência química. Talvez as drogas tenham sido um refúgio para você nesse momento em que os seus pais se separaram. Ou quem sabe você esteja procurando nos medicamentos algum tipo de descanso e repouso noturno diante da grave crise de ansiedade que você anda vivendo. Ou seja, a pressão externa tem desequilibrado o interno. Então você está numa medida desproporcional com a pressão existencial em uma rota de colisão com a sua vida, ao ponto de causar óbito, ao ponto de você até morrer. Ou seja, se eu olhar para isso, eu posso observar que a pressão que é exercida sobre mim pode atrapalhar a minha vida e pode comprometer a minha saúde física, emocional, espiritual, conjugal, material. Não é que está faltando dinheiro, tem pressão demais aí. E o alívio dessa pressão talvez seja o uso do cartão de crédito exacerbado. Talvez não seja questão de ganhar dinheiro ou perder dinheiro, talvez a pressão seja na família, o caos instalado no casamento. A pressão não é a questão de estar desempregado, o problema é o mercado de trabalho, que você não vê previsão, e a pressão está muito grande. Ou seja, os níveis de pressão externa estejam talvez comprometendo a pressão interna. E isso é muito interessante, porque no avião é assim. Se no avião não houver a pressurização interna, ele é esmagado, ele vira uma caixinha de papel, ele fica uma caixinha de fósforo amassada lá na atmosfera, sabia disso? Se o piloto antes de sair, ou se antes de decolar, ele não ajustar a pressão interna da cabine, na decolagem, o avião vai sofrendo a pressão externa da atmosfera, que é muito maior do que aqui, e a pressão vai esmagar aquela aeronave. A mesma coisa acontece com os nossos níveis de ansiedade, de preocupação, de problemas, de dificuldades, de situações adversas na vida. Se nós não ajustarmos o nível de pressão interna, elas vão nos esmagar. Eu não estou dizendo que você não passa por pressão, eu não estou dizendo que você não vive isso, eu estou dizendo que você vive, eu vivo, nós vivemos, vós viveis e eles vivem. Nós podemos conjugar pressão em todas as pessoas, do singular e do plural, porque todos nós vivemos isso. O problema não é a pressão, é como lidamos com ela, é como convivemos com ela, para que ela não nos massacre, para que ela não nos pisoteie, para que ela não nos destrua e não aniquile a nossa fé e a nossa esperança. Então eu pergunto mais uma vez para você: como está o seu nível de pressão existencial? Como você entrou aqui essa noite? Como você se sente, mulher? Como você se sente, homem? Talvez agora sozinho, depois de tantos anos de casado. Como é que você se sente? Qual é o nível de pressão? E você, moça, talvez com a idade um pouco avançada, do ponto de vista social e ainda solteira, como é que você se sente com isso? Como está o nível de pressão interno? E você, rapaz, como é que você se sente? A pergunta é, não é apenas como você se sente, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Se eu perguntar para você como é que você se sente, eu talvez já tenha até a resposta: mal. Na bad, pastor. Estou no pó. Estou assim acabado. Talvez a resposta eu já saiba. A questão não é como você se sente, mas o que você vai fazer para lidar com isso. E eu tenho uma ótima notícia para dar para você essa noite, porque nós não estamos sozinhos nisso. Porque embora eu passe, tu passes, ele passe, nós passemos, vós passais e eles passem, Jesus também passou. E ele é um exemplo de alguém que passou por essa terra, pressionado por todos os lados, mas não cedeu à pressão, pelo contrário, se estabeleceu nela e respondeu ela de maneira inteligente e sábia. Por isso eu convido você hoje a ir para mais vida e menos pressão a partir do exemplo de Jesus. Nós começamos essa série de mensagens com o tema: mais vida, menos pressão. Está na hora de aliviar esse fardo que você está carregando, meu amigo. Está na hora de você tirar essa sensação de angústia que está te apertando por todos os lados, minha amiga, porque Jesus passou pelo que você passa, e muito pior em intensidade, e superou e viveu para nos dar exemplos de como podemos fazer isso. E eu convido você então a olhar para as Escrituras e ver esse texto de João capítulo número 7, e encontrar aqui elementos que nos ajudem a enxergar como viver e como superar a pressão.
João capítulo 7, versículo 1, o texto começa assim, e você pode acompanhar na sua Bíblia, acompanhar no telão, de como você achar melhor. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente. A palavra deliberadamente é uma palavra bonita, que significa intencionalmente. Eles tinham o desejo de ficar longe da Judéia. Por que ele queria ficar longe da Judéia? Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Primeira coisa que leva Jesus a ficar longe da Judéia é o fato de que ele, na Judéia, era igual à morte. Jesus sabia que ele iria morrer na Judéia. Jesus sabia que ele seria crucificado na Judéia. A Judéia é onde está o território de Jerusalém, onde Jesus seria morto, crucificado e morto. Mas ali, Jesus, sabendo que era na Judéia o lugar da sua morte, ele estava longe daquele lugar ainda, porque não era o tempo apropriado. Ainda não era o momento. Então, Judéia, nesse texto, é igual à morte. Jesus está andando pela Galileia, um território aproximadamente 250 quilômetros longe de Jerusalém, com o único objetivo de ficar são e salvo. Para que ser insano? Para que ser tolo e morrer antes da hora? Para que morrer antes da hora? É o que a gente pergunta para todo jovem que vai nas baladas de Londrina, acaba bebendo, vai nas baladas das regiões, nas festas de peão boiadeiro aí na nossa região, bebe, entorna o caneco e anda em alta velocidade pelas estradas. Eu pergunto, para que morrer mais cedo? Para que morrer mais cedo? Para que antecipar a partida? Jesus diz, eu fico longe da Judéia, porque se eu descer para a Judéia nesse propósito, nessa hora, nesse momento, é igual à morte. Então, quando nós tomamos algumas decisões de ficar longe de algum lugar, quando nós tomamos algumas decisões de preservar a nossa vida, é uma decisão sensata. É uma decisão como a de Jesus, das mais aplaudidas e das mais valorizadas. Eu vou ficar longe dessa cachaça, porque ela vai acabar com o meu casamento. Eu vou ficar longe dessas prostitutas, porque ela vai destruir a minha integridade. Eu vou me afastar desses atos ilícitos, porque isso uma hora vai aparecer e vai me colocar atrás das grades. Eu vou parar com essas mentiras, porque uma hora a verdade vai aparecer. Então eu decido deliberadamente me afastar do pecado. É o que está acontecendo com você aqui essa noite. É o que está acontecendo com você na sua história. Você decidiu por isso. Você decidiu que não iria mais falar com aquela pessoa. Você decidiu que não voltaria a comer o vômito que você já deixou para trás. Você decidiu que não iria mais viver a velha vida e andar nos velhos caminhos. Você decidiu abandonar os velhos hábitos. Você decidiu perdoar. Você decidiu ficar longe da Judéia, porque a Judéia mata. Judéia crucifica os seus profetas. Judéia é impassível, é cruel, é tirana. A Judéia não tem dó nem piedade. E Jesus fala, eu vou ficar longe da Judéia. Só que aí o texto continua dizendo uma coisa interessante. Embora a Judéia seja lugar da morte, embora a Judéia seja o lugar onde Jesus quer se manter distante por hora, e embora a Judéia seja o lugar onde você queira se manter distante por hora, olha o que vem no versículo seguinte. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ou seja, já não é mais um termo de possibilidade, não é uma sugestão, já não é mais uma hipótese. Os irmãos de Jesus, aliás, aspas aqui, os irmãos de Jesus são irmãos de sangue, tá bom? Não são parentes, não são amigos, não são membros da igreja. Os irmãos de Jesus são irmãos nascidos de Maria. Maria teve filhos e filhas, pode conferir na sua Bíblia, tá bom? Então, os irmãos de sangue de Jesus, da mesma casa, que conviveram com Jesus, que ajudaram na casa, nos serviços domésticos, que viram o menino Jesus, o primogênito de Maria, o mais velho de Maria, que conviveram, comeram na mesa e viram os milagres desse homem de Deus, ou do Filho de Deus. Sabe o que os irmãos disseram? Se você quer ser reconhecido, você precisa sair daqui e se mostrar na Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Aí que está o nosso problema. A gente decide andar longe da Judéia. O problema é a pressão social. O problema é a pressão do trabalho, que faz a gente chegar em casa estressado, bater na mesa, xingar a esposa, gritar com os filhos e colocar todo mundo para correr. A gente quer ficar longe da Judéia, mas parece que ela nos persegue, porque volta e meia alguém está dizendo para nós, vai para a Judéia,
você deve ir para a Judéia, você deve voltar. Olha os seus amigos do bar, olha os seus amigos da bagunça, olha lá o que você deixou para trás. Volta para a Judéia, meu filho. Você deve. Não é ruim quando alguém diz isso para você? Minha esposa, por exemplo, quando ela fala assim para mim: querido, você por favor poderia trocar a lâmpada do banheiro? É tudo muito diferente. Mas quando ela fala, você tem que trocar a lâmpada do banheiro, ficam uns 3 meses do jeito que está lá. Queimada. Porque o homem não gosta desse negócio de você deve. Você tem que. E eu acredito que você também não gosta disso. Mas eu pergunto, por que será que a gente submete a isso na vida? Por que a pressão exterior exerce tanto poder, tanta influência para nós, que continua nos fazendo ir, nos colocando em condição de obrigação, minha gente, obrigação, você deve sair daqui. Olha o conselho dos irmãos de Jesus, em outras palavras, vamos traduzir: Jesus, você deve sair daqui e morrer na Judéia. É simples assim. Quem em sã consciência daria um conselho para que Jesus morresse antes da hora? Quem em sã consciência daria um conselho para a pessoa se autodestruir? Eu não sei o que aconteceu que levou os próprios irmãos de Jesus a fazer isso. Mas eu fico me perguntando, quantos conselhos você tem ouvido para a destruição? Quantas palavras você tem escutado para se autodestruir, autoimplodir, acabar com seus sonhos, destruir sua vida, acabar com a sua integridade, destruir o seu caráter, expor a sua família, expor a sua fragilidade? Quantos conselhos, gente! Muita gente tem nos aconselhado a ir para a Judéia. Eu falo a pessoas aqui que nesse exato momento, imediatamente o coração está batendo, dizendo: é verdade, pastor. Eu achei que eram gente boa que estava perto de mim, mas olha onde eu estou agora e onde eles estão. Não tem mais ninguém perto de mim, eu estou na pior. Muita gente aconselhou a ir para a Judéia. Vai lá, meu filho, desce para lá, aproveita, curte. Você é jovem, ninguém vai ficar sabendo, é sua oportunidade. Talvez você não tenha segunda chance. Carpe diem. É só mais uma coisa. Eu não sei o que levou os irmãos de Jesus a dar um conselho tão estúpido desse jeito. Mas eu entendo que esse conselho estúpido tem sido dado aos nossos dias ainda. São as amigas que incentivam a outra mocinha a perder a sua virgindade com qualquer traste, com qualquer um, dentro de um carro ou atrás de um banheiro de escola. Vai para a Judéia, porque você ainda é virgem. São os amigos desafiando um racha de carro. Meu carro é mais potente que o seu, não, o meu é mais potente, acabando na pior bobagem. São os colegas de classe que incentivam a tomar um copo de vodka. Vai para a Judéia, entorna essa cachaça, toma essa birita, você vai ver que tudo vai ficar melhor, você vai conseguir pegar aquela mina lá. É gente aconselhando o tempo todo para a gente ir para a Judéia. São os colegas de trabalho que vivem enviando pornografia no seu celular e até contatos de prostitutas de plantão, para que você possa desviar o seu caráter e perder a sua moral. É Judéia, querido. Estão dizendo: vai lá e morra. E como é que a gente, nessa insanidade, a gente não percebe aquela mocinha que está na rede social conversando com gente que não conhece e que está sendo desafiada agora por aquela pessoa ter um relacionamento homossexual que vai destruir seu futuro? É Judéia, é conselho, é a televisão que empurra as pessoas para a prostituição e lascívia, é o mercado que pede para você agir com coisas ilícitas para poder ganhar mais. É o tempo todo a Judéia querendo acrescentar um barato para a nossa vida, uma coisa que vai deixar a gente relaxado e que vai fazer a gente esquecer os nossos problemas. Eu não sei, queridos, porque o tempo todo esse mundo está nos aconselhando a ir para a Judéia. O tempo todo a necessidade de ir para a Judéia está matando muitos de nós. Jesus diz nesse texto para os seus irmãos mais adiante, ele fala: se eu for para a Judéia pelos motivos errados, na hora errada, eu vou morrer antes da hora. E o que vai aproveitar isso? E eu pergunto para você, o que está aproveitando toda essa prática, essa vida, esse caminhar? O que está aproveitando você continuar ouvindo os conselhos de quem quer ver você morrer na Judéia? Agora, tem uma questão muito grande aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Você acha que um cara que toma o primeiro copo de vodka na vida dele, toma o primeiro porre, ele não sabe que aquilo é ruim para a sua vida? É bom na hora, mas ruim para a sua vida? Ele sabe o que a ressaca faz. Ele sabe como ele perdeu seus movimentos.
Ele sabe como ele ficou o bobo da corte. Ele vê os vídeos de idiota vomitando lá no meio dos carros, todo mundo tirando sarro e dando risada. Ele sabe que está causando morte. Você acha que alguém que se envolve num relacionamento totalmente trágico e destruidor não sabe que aquilo vai acabar em um problema? A mocinha que está namorando já tomou um tapa na cara do namorado, será que ela não sabe que vai apanhar no casamento? Claro que sabe, irmãos. Ninguém é tolo. Será que o cara não sabe que aquela conversa com aquela menina no trabalho, que não é a sua esposa, vai levar ele para a cama em um adultério, um caso de conjugal? O cara que sabe. E uma pessoa veio falar para mim: pastor, eu vim me aproximando, então eu não sabia que ia dar nisso. Mentira, eu falei para ele, mentira. Você sabia onde ia dar? Todos sabemos, irmãos. A questão é, mesmo sabendo que a Judéia é um lugar de morte, por que a gente insiste em ir para lá? Por que a gente atende a esse conselho estúpido? Por que a gente ainda é teimoso? Talvez a continuação desse texto me ajude a interpretar e a entender. Por que eu continuo indo para a Judéia, mesmo sabendo que se eu for para lá eu vou morrer? Olha o que o texto continua dizendo. Os irmãos de Jesus dizendo: você tem que ir para a Judéia porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Ou seja, eu acredito que eu encontrei a resposta nesse texto. Por que a gente continua indo para a Judéia, mesmo que seja um lugar que a gente vai morrer? Porque o texto diz que era para Jesus se mostrar, era para Jesus performar. Você tem que provar que é o Filho de Deus, você tem que provar que Deus está com você, você tem que provar que você é o cara. Opa, Jesus já tinha passado por isso, não passou? Mateus capítulo de número 4, depois de Jesus ter sido batizado, ele vai para o deserto. A primeira palavra que ele ouve do diabo, depois de ter ouvido de Deus no batismo: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, ele vai escutar no deserto a voz do diabo que vai dizer: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Prova! Eu quero ver se você é o Filho de Deus. Você acabou de escutar isso na igreja, que você é abençoado, que você é amado do Pai, que Deus tem um futuro de bênção para você, mas prova para mim que isso é verdade. O diabo o tempo todo, nos impulsionando a uma visão performática, colocando-nos no modo desempenho. Eu tenho que fazer, eu tenho que parecer, eu tenho que ser. É um menininho que passa empinando moto na frente da escola, no horário da saída. É performance. É bobagem. E as meninas ficam: Aí depois, com 15 pontos na testa, vai aparecer o Frankenstein. Aí acabou. Ai, que lindo, acabou. Se mostre ao mundo. Corra em alta velocidade. Fume, se drogue, cheire. Mais uma carreira. Injete. Tome esse narguile, vai acabando com a sua vida, vai para a Judéia, porque você tem que se mostrar, afinal de contas você é da turma. Como é que as pessoas vão encarar você, se você não senta na rodinha do narguile? Se você não fica com a chupetinha de Satanás, passando um para o outro. Além de ser podre, é anti-higiênico. E eu digo, o que é isso, irmão, se não é se mostrar? Você já viu alguém fumando narguilé dentro do seu quarto? Não, tem que estar na frente de casa ou no tabocó, porque senão não é fumar narguilé. E tem que soltar a fumaça. É performance. É desempenho. O tempo todo você tem que provar alguma coisa para as pessoas, e a pressão está aumentando ao nosso redor, não porque o mundo é cruel, não porque as coisas vão de mal a pior, a pressão vai aumentando ao nosso redor, porque a gente está em busca de aprovação, a gente está em busca de publicidade, nós estamos obcecados por influência, nós estamos em busca disso, nós somos obcecados por aprovação, por publicidade e por influência, é o tempo todo buscando isso. As nossas redes sociais atestam esse fato, irmãos. Nós queremos que as pessoas nos notem, nós queremos que as pessoas nos vejam, e a pressão está aumentando em nós, só pelo desejo de ser uma figura pública. É só você parar atrás de alguém no caixa eletrônico com um boleto desse tamanho de um carro que ele comprou, parece a Bíblia. Aí o irmão vai falar assim: hoje eu estou pagando o Salmo 91, amanhã eu estou pagando o Salmo 92, é a Bíblia o cara tem.
Aí ele vai lá e fala, meu Deus do céu, que luta pagar esse carro. Eu pergunto para ele, por que você comprou mesmo? Ele não sabe explicar. Ele foi para a Judéia, se matou, só para poder andar de carro novo na cidade. Não tem nenhum problema em financiar carro, desde que isso seja um instrumento de trabalho e ele pague você. Mas a verdade é que se você for para performar com um carro novo, você vai acabar se autodestruindo. Você está indo para a Judéia. Pessoas que fazem investimentos impensados só pela performance, só para ter um aplauso. O problema, queridos, é que muitas vezes esses níveis exagerados de busca performática estão destruindo a nossa saúde. Você não consegue dormir por causa do boleto. Tem que tomar antidepressivo por causa das 2 famílias que você tem que sustentar. Na mentira, no engano. E quem é que está causando isso? Você. Vida a mais não é o fato de que Deus não queira nos dar o que nós precisamos, é o fato que a gente está tomando o caminho errado. A gente está indo para a Judéia antes do tempo e morrendo, porque somos teimosos. Tem tanta coisa de bênção de Deus para você. Ele quer vida a mais e menos pressão. Só que isso a gente tem que decidir, tomar e assumir. Agora, eu vou chegar a um ponto aqui desse texto que é muito interessante. Que a ideia da performance, que a ideia de submeter nossas escolhas a essa aprovação, esse desejo de popularidade, sabe para quem que a gente faz isso? Sabe para que a gente faz isso? Para quem não acredita em nós, porque os seus irmãos não criam nele. A maior parte das pressões que nós assumimos na nossa vida é o resultado, a maior parte é o resultado de fazermos as coisas para as pessoas aplaudirem que não acreditam em nós. É o tempo todo querendo se provar para pessoas que não acreditam em nós. Nós estamos buscando o aplauso do público errado, queridos. Do público errado. Você postou no Facebook, dezenas de pessoas comentaram, mas aquela pessoa que você queria que comentasse não comentou, porque você está querendo provar para a pessoa errada que não acredita em você. Ela não acredita no seu sucesso, não acredita na sua felicidade, não acredita que você pode mudar, nem acredita que Deus tem algo para a sua vida. E você está querendo provar para ela, você está procurando o aplauso errado, você está procurando o público errado, e o público errado nos desgasta. Essa é a lógica da alta pressão performática. A alta pressão performática é buscar o aplauso de quem não merece, é buscar o aplauso de quem não é digno. É aquele jovem que fala, eu vou fazer essa faculdade, eu vou sair de casa e eu vou esfregar na cara do meu pai que eu sou capaz, porque ele ouviu a vida inteira que era um inútil. Ele foi, conseguiu, conquistou e está num alto padrão, mas ainda continua preso aos seus medos e temores, ainda é inseguro, ainda não tem felicidade, porque ele só performou. O que ele queria era o aplauso de quem o ignorava, buscou o público errado. Porque quem acredita em mim, eu não preciso provar nada. Eu não preciso provar nada, eu não preciso ter Facebook para mostrar que eu sou um pastor coerente, eu não preciso de Facebook para mostrar que a minha vida vai bem, eu não preciso de Facebook para mostrar que as coisas estão alinhadas na minha vida, porque quem acredita em mim sabe do que eu sou capaz, quem acredita em mim sabe o que eu vivo, e quem acredita em mim até me ajuda quando eu não posso. Mas quando eu estou procurando o aplauso de quem não acredita em mim, eles vão rir e vão aplaudir quando eu cair, não quando eu me levantar. Os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue, então cuidado aí com os parentescos, cuidado com gente muito próxima de você, não criam nele. E eu pergunto, você está querendo provar o que para quem? Por que você consome? Por que você compra? Não é verdade? Você já ouviu a máxima do consumo? Eu sempre digo isso aqui na igreja, talvez você nunca ouviu, eu vou repetir. O consumismo ou capitalismo é comprar o que você não pode, com o dinheiro que você não tem, aquilo que você não precisa para mostrar para quem você não gosta, para quem não acredita em você. Então a gente vai se performando em alto desempenho para tentar comprar o que a gente não pode, com o dinheiro que a gente não tem, aquilo que a gente não precisa, para provar para quem a gente não gosta. Só para eles acreditarem e verem que nós estamos sim, estamos conduzindo as nossas postagens, nosso Facebook, os itens de consumo, as nossas relações sociais, os amigos que frequentam a nossa casa, e assim a gente vai performando. Só que a gente não sabe que isso é a palavra de ordem dos dias atuais. Prova! Você tem que se provar
E é isso que está adoecendo a nossa geração. Por favor, escute essa mensagem essa noite. Você que assiste pela internet, leve essa mensagem para alguém que precisa ouvir isso. Tem gente adoecendo, não porque o mundo é cruel, mas porque desestabilizou a pressão interna e permitiu que a sua vida fosse deformada. Você tem que se provar, está consumindo, está adoecendo pessoas. Tem homens aqui essa noite me ouvindo que tem que se provar para a ex-mulher. Você não precisa se provar para ela, meu filho. Ela te trocou, ela te deixou para trás, mas você não precisa provar nada para ela. Eu preciso dizer para você, jovem que está aqui, e que o seu pai não te dá a mínima, e nem compareceu na sua formatura, eu preciso dar uma palavra para você sim. Você não precisa provar nada para ele. Porque se você for para a estrutura da performance, da prova, como os irmãos de Jesus pediram que ele fosse, você vai adoecer. E é aqui que surge a doença que está aniquilando nossa humanidade e destruindo a nossa sanidade. A gente está ficando insano, pessoal. A gente está ficando louco. A gente está precisando de cada vez mais tarja preta. E não é porque a gente está adoecendo, porque o mundo está cruel. É porque a gente não está equilibrando a pressão interna. E eu quero convidar você essa noite a refletir sobre isso. Porque a doença que está surgindo e que me faz aparecer ao mundo e manter uma prova para as pessoas, é uma doença chamada de síndrome do impostor. Alguns psicólogos já têm tratado isso em seus escritórios. A síndrome do impostor é quando eu vivo uma pessoa que eu não sou, para representar diante das pessoas um papel que eu não tenho. E a gente vai se autodestruindo quando eu sou quem eu não fui feito para ser. É a menina que tem que se vestir como homem, parecer masculinizada, porque o grupo dela acha que é interessante quando ela age como homem. É o rapaz que tem que ser o popular da escola, ou que tem que aparecer mais, para que as pessoas vejam que ele é capaz. É o camarada que tem que ter mais dinheiro, mais patrimônio, para mostrar que ele chegou em algum lugar na sua vida, e que ele é alguém de sobrenome nessa cidade. Aliás, diga-se de passagem que o tal do sobrenome na cidade pequena é um trauma, né? As pessoas estão em busca de ter sobrenome. Eu tenho um. Filho de Deus. Esse é o melhor sobrenome que a gente pode ter. E que a gente deve buscar. Porque senão, a síndrome do impostor, o complexo de falsidade estará dentro de mim. E eu vou ter que escolher que papel que eu vou representar hoje. Aí o maridão deixa os seus filhos, dá um beijo na esposa, dá um abraço na sua casa. E vai para a roda de churrasco com os amigos. E quando ele senta, ele se transforma. É o impostor que está aparecendo. Ele é aquele homem sensato. Ele é aquele homem decente. Ele é aquele homem correto. Mas quando ele está no grupo social dele, ele é o impostor. Ele tem que ser performático. Ele tem que contar aquelas piadas. Ele tem que fazer o que eles fazem. Ele precisa ir para onde eles vão só para se aparecer. É um impostor. Irmãos, impostor adoece a alma. A gente adoece tentando cuidar de várias versões de nós mesmos. É muito difícil isso. É muito difícil isso. Tem que ter duas versões de mim. Uma versão do pastor Denis em frente ao público, e uma versão do pastor Denis no seu privado. Uma versão do pastor Denis quando ele está com alguns amigos. Uma versão com o pastor Denis quando ele está com outros pastores. Uma versão do pastor Denis quando ele está distante da sociedade. Irmãos, isso não presta. A síndrome do impostor é o que está adoecendo talvez você. É tentar ter várias versões de você para atender às demandas sociais e às exigências que as pessoas estão fazendo. Olha aí dentro da igreja, você é linda. Olha como você se veste. Olha só a sua aparência, olha a sua elegância. Olha a sua dignidade. Mas o impostor quer tomar você e quer levar você até o chão num baile funk, ou naquelas músicas indecentes. É isso que você quer? É esse impostor que você é? Olha quem você é, quando você está na mais pura identidade, quando você é em Deus. Mas a síndrome do impostor quer roubar a gente, quer tirar a nossa dignidade, acabar conosco. Sabe qual é o medo nosso? De sentir menor, de sentir desprezado, de não sentir aceito no grupo. É a vida em modo desempenho, é a síndrome do impostor que deforma e acaba comigo. Eu trouxe esse travesseiro aqui, e eu já usei ele há um tempo atrás, e uma irmã até falou para mim: pastor, eu queria ver aquela palavra do travesseiro. Eu falei: olha, talvez um dia o Senhor traga de novo para nós. Eu falei com os homens sobre isso aqui sexta-feira, e eu vou usar para você hoje isso aqui. Irmãos, é isso que nós somos. Nós somos feitos com um propósito, com uma ideia.
Nós somos feitos como criaturas de Deus. Aqui está um travesseiro. Só que de repente, as pressões começam a vir na minha vida de uma maneira forte demais, e elas começam a me deformar. Então ela começa a me dobrar. A primeira coisa que eu faço é, eu vou para a cama com qualquer um mesmo. A segunda é, ninguém se importa comigo. A terceira é, quem vai me notar? E assim as coisas continuam. E o mundo vai pisando, massacrando, vai sucateando você e vai te deformando, ao ponto de você ser dobrada para todo lado, você ser dobrado para todo lado, e ao ponto de você não se enxergar mais e não se ver mais. Aquilo que era um travesseiro bonito, aconchegante e maravilhoso, se transformou em uma obra mal interpretada. Aqui está você. Não é mais você. Você permitiu que a síndrome do impostor te transformasse em outro alguém. Você permitiu que isso aqui deixasse você totalmente disforme. Você não é isso aqui, mas se tornou. Porque foi pressão demais, na verdade. Apertaram demais. E ainda continuam apertando. Mas eu fico grato a Deus porque Ele trouxe uma continuação desse texto. Ele diz, como que Jesus respondeu à performance? Então Jesus respondeu, para mim não chegou o tempo certo, porque para vocês todo o tempo é certo. Vocês andam sem propósito, vocês só andam por popularidade, vocês só se movem por propostas. Para mim não chegou o tempo certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque eu dou testemunho do que ele faz e é mal. Vocês vão à festa, eu ainda não. Jesus sabia que ele teria que ir, mas ainda não. Para que morrer mais cedo? Não subirei à festa porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Eu pergunto para você essa noite, que entrou aqui pela primeira vez, você que está aqui frequentando a Terça da Esperança, eu pergunto, você se move por popularidade ou por propósito? Você se move por propósito ou por performance? Você se move por propósito ou por popularidade? Você se move por propósito ou por propostas? Você tem que definir o que vai ser da sua vida. Ou você conduz a vida e se a vida vai ser vida a mais, ou você deixa que os outros façam pressão exterior e sua vida vai ser vida a menos. Olha só o que aconteceu com você. Olha onde foi parar o casamento. E eu não estou aqui para te agredir, eu não estou aqui para te ofender. O máximo que eu estou aqui essa noite é para te constranger, pelo poder do Espírito Santo, a ter uma mudança de atitude. Porque você não nasceu para ser deformado. Você não nasceu para você acabar com a sua dignidade diante de Deus. Você não nasceu para viver no método desempenho e performance desse mundo. Então, agora é a hora da verdade. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Jesus diz, eu sei o que eu vou fazer. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Subiu não abertamente, mas em segredo. Eu sou bom na Galileia. Por que eu tenho que descer para a Judeia mesmo? Por que eu vou acabar com a minha história? Pode subir, Renato, por favor. Por que será que eu vou acabar com a minha história? Eu sou bom na Galileia. Esses dias eu estava num lugar ministrando, e uma pessoa olhou para mim, irmãos, eu não quero que soe isso como vaidade, nem como soberba. Vocês que convivem comigo, sabem como eu sou na minha vida particular, sabe como eu sou em relação a isso. Mas uma pessoa veio e falou assim para mim, minha esposa é testemunha, falou assim para mim, pastor, eu não sei o que você está fazendo em Sertanópolis, você é pastor de cidade grande, eu não quero me gloriar disso, isso não afeta meu coração, isso não envaidece minha alma, mas é um exemplo que eu quero dizer para você. E a pessoa disse para mim, você deve ir para, e deu o nome da cidade. E esse texto veio na minha mente. Você deve ir para. Por que eu vou morrer na Judeia? Se Deus está fazendo milagre na Galileia. Para que eu vou na Judeia? Se Deus está operando na Galileia. Para que eu vou morrer na Judeia? Se Deus me quer vivo na Galileia. É o que Deus está dizendo para você essa noite. Para que você deve fazer isso? Para que se acabar? Para que se autodestruir? Se você tem o propósito de ainda ficar na Galileia. Para quê? Porque na Galileia Deus vai operar. Na Galileia Deus faz milagre também. Na Galileia Deus age. Na Galileia Deus realiza coisas extraordinárias. Então eu convido você hoje a não ceder à pressão da performance e a não se provar para esse mundo, porque esse mundo não merece a sua prova, esse mundo aí não merece o seu desempenho, esse mundo merece apenas o seu caráter e a sua dignidade. Por favor, não me entenda mal agora. Pastor, não tem mais desempenho,
estou tranquilo agora, não vou mais desempenhar nada, não vou mais agir por performance. Segunda-feira que vem, quando o meu gerente chegar e quiser me cobrar as coisas lá da empresa, eu vou falar para ele assim, eu não ajo mais por desempenho, você que faz o que você quiser aí. Faz isso que você vai ser mandado embora. Não é esse desempenho que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da apresentação, do teatro, da aparição pública, do desejo de ser uma figura pública, do desejo de aplauso, aprovação e publicidade. Isso está deformando você, isso está acabando com você. Mas sabe por que você está aqui essa noite? Não para ser acusado, porque até agora talvez o dedo de Deus colocou bem no meio do seu nariz e disse, é você, meu filho, essa palavra é para você, minha filha. Olha, esse travesseiro é você, destruída, acabada e maltratada. Foi muito maltratada por causa da performance. Mas olha o que Deus diz para você, que mesmo que você tenha sido pressionado para todos os lados, Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 9, nós somos pressionados por todos os lados, mas nunca desanimados, porque Paulo sabia que, embora pressionado, ele tinha certeza do que Deus podia fazer na sua vida. Então, eu convido você a ver o que Deus faz depois de grande tempo de performance, grande tempo de pressão, grande tempo de autodestruição. Você que estava deformada, você que estava judiado, você que estava amassado, você que estava massacrado, Deus começa a trabalhar. E Deus tem uma palavra de esperança para você essa noite, mas nada mudará enquanto você quiser atender a Judeia. É tempo de você permitir que Deus trabalhe o seu coração, para você voltar a ser o que você nasceu para ser, uma filha amada de Deus e um filho amado de Deus. E isso não é frase de efeito, isso não é frase para ganhar novas pessoas para a membresia da igreja, isso é frase para você mudar a sua vida e ter a vida a mais que Deus preparou para você. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero que apague as luzes, a equipe de louvor pode vir aqui à frente, eu quero orar com você essa noite. Você que entrou aqui essa noite amassado, você que entrou aqui essa noite pressionada, você que disse, eu não estou aguentando mais, eu estou no meu limite. Eu quero dizer para você que todos nós também passamos por esses momentos, mas Jesus é o maior exemplo. Ele foi massacrado no jardim do Getsemane, ele é o melhor exemplo. E lá no jardim de Getsemane ele levantou e disse, Senhor, faça-se a tua vontade. E ele se levantou naquele lugar para vencer a cruz e vencer a morte. E como ele se fez vencedor em ambiente de pressão, ele também vai transformar você, homem e mulher, essa noite, numa vitoriosa e no vencedor. Então deixa Deus fazer uma obra na sua vida que você não pode fazer por você mesmo. Está machucada, está ferido, está doendo, está pisoteado, sentindo o pior dos lixos, abandonado, e tentando ainda se provar a esse mundo que existe algum valor em você. Você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus olha para você essa noite e diz, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, e eu tenho prazer nele e nela. Você não precisa postar para provar, você não precisa postar para ser, você não precisa aparecer nas redes sociais para que as pessoas te notem. Deus já te vê, Ele já te conhece. Vida mais para a sua vida. Espírito Santo de Deus, por favor, Senhor, move esses corações essa noite a ter esse encontro real com Jesus que nos alivia o fardo. A palavra de Deus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pisoteados, massacrados. O Senhor disse isso, Senhor. Então, meu Deus, o Senhor continua falando, vinde a mim vocês que estão massacrados, e eu vos aliviarei. Deus, sobre esse homem, essa mulher, que ela sinta agora, que ele sinta agora o alívio de Cristo, o Espírito Santo doce e maravilhoso, que a pressão interna seja regularizada, que a pressão externa, Pai, seja respondida com a presença do Espírito Santo no coração. Senhor, não deixa as pressões massacrarem, mas o Senhor vinha ser a pressão interna, que fortalece, que ajuda, que levanta e que dispõe teu filho e filha a lutar e a não ser massacrado. Traz alívio essa noite para esse homem, para essa mulher. Traz alívio, é noite de esperança, Senhor. Leva-nos além desse mundo, além da publicidade, além da popularidade, além do marketing, além das pressões, além dos deves. Nós queremos ir, ó Deus, além e encontrar o Senhor dizendo, esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Pai, ouça a nossa oração e alivie o fardo e nos retorne a proposta e não somente a popularidade. Queremos seguir por propósito de ser como Jesus e honrar o seu nome em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção,
Você que quer começar uma campanha de oração hoje, eu convido você a vir à frente junto com os demais irmãos que estão na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Nós queremos orar com todos vocês, irmãos que estão na 5ª, 6ª e 7ª semana e aqueles que vão começar hoje um pacto de oração. 7 semanas, pedindo para Deus aliviar o peso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fará isso sobre a sua vida. Enquanto nós cantamos, a equipe de intercessão estará aqui para a gente orar com você. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me leva-me que a minha vida flua mais da sua unção, mais do seu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me leva-me a um nível mais profundo
Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que você possa voltar para sua casa com essa esperança no seu coração. E eu te vejo terça-feira que vem. E se foi bênção para a sua vida, eu queria que você compartilhasse isso. O que é bom a gente compartilha. Compartilha essa mensagem, está no YouTube. Manda para uma amiga, manda para um amigo. E diga, Deus tem uma palavra para você. E se essa amiga, esse amigo está perto de você e você pode trazê-lo aqui, convide, coloque no seu carro. Passe a semana que vem na casa dele, e traga alguém para poder receber vida a mais, que essa é a vida que Jesus tem para você e para mim, amém? Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. A um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder.